Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo e nosso guia. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, que possamos estar preparados para receber os conhecimentos desta noite e podemos estar receptivos às bênçãos, preparados para cada um de nós, que a espiritualidade, muito antes de aqui chegarmos, preparou esse ambiente com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, porque ela nunca nos desampara. Que possamos então receber as energias de paz, de amor, de luz e de cura. Muito obrigada, que assim seja. Hoje à noite o palestrante é o nosso trabalhador da casa, nosso irmão Sérgio, com toda a sessão. Falando de obsessão, tem um obsessor nesse ar-condicionado que eu chegar aqui e ele joga na minha careca. Impressionante. Olha, ele tá travado ali. Tem um botãozinho aqui que chama travar. Aí me disseram que se apertar ele fica travado, mas como ele está obsidiado, Ele quer travar em você. trava tudo. Só vou levantar aqui um pouquinho, gente, porque fica muito gelado. Uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe, sejam muito bem-vindos. O nosso desejo é que todos aqui se sintam bem acolhidos. E nesta noite, nós vamos fazermos uma exposição dialogada. Isso quer dizer que, ao longo da nossa exposição, da nossa conversa, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, só levantar o braço que imediatamente eu passaria a palavra para a gente poder estar conversando e compartilhando, tá? Lembrando também que esse é esse momento, né, o momento aqui do Sérgio, não é padrão para todas as palestras, tá, gente? Na sexta-feira teremos palestra, talvez o palestrante de sexta vá falar, ele é até um convidado, né, de fora, então ele vai ser uma palestra mesmo, né, sem direitos a perguntas. Por isso que a Michele lembrou muito bem, né? Na segunda-feira temos um introdutório, um estudo introdutório aberto a todos aqueles que desejarem. E aí esse é muito legal, que pode perguntar à vontade, a Ivani e a Deise terão o maior prazer de estar procurando responder, né? Lembrando também que, claro, que nós não temos o poder de todas as respostas, né? Mas vamos responder tranquilamente, que dependendo da pergunta, ó, não sei, mas nós vamos estudar para poder estarmos buscando a resposta. Alguém aqui já ouviu essa palavra? Obsessão? Sim. Uhum. Então vamos recorrer a Allan Kardec, no livro Os Médiuns, no capítulo 23. O capítulo 23 é dedicado especificamente à obsessão. Encontramos o assunto também em outros livros da obra básica. Na Gênese também há uma parte muito interessante que trata do processo obsessivo. É até um complemento, porque aqui, nesse momento que Kardec colocou no livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele fala muito voltado para o próprio médium, os médiuns que estavam surgindo, porque eram muitos que apareciam, médiuns normalmente, médiuns psicógrafos, né, que escreviam, chamados médiuns escreventes, né? E muitos deles eram enganados, ludibriados por espíritos que se faziam passar por mentores espirituais, espíritos elevados, né? Assinavam nomes de vultos da história, então com o objetivo de enganar mesmo. Então a fala de Kardec era sempre para alertar esses irmãos, mas serve para nós também no momento presente, né, das nossas vidas. Então nós pensamos um pedaço da definição que Kardec dá para a palavra obsessão. Então ele diz assim: o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Esse logram aí, lograr no sentido de conseguir, né? Os espíritos conseguem adquirir esse domínio.
E ele coloca o domínio que alguns espíritos, é claro, porque não são todos, né? Esse tipo de domínio, naturalmente, que somente espíritos inferiores, né, vão se dar a esse trabalho ou a esse desejo. Os benfeitores espirituais nunca vão procurar exercer domínio nenhum. Eles vão procurar aconselhar, como pais ou mães amorosos, amorosas, eles vão se aproximar para nos aconselhar. E aí entra a fala de Jesus, já tão antiga, né? Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. E aí não são esses ouvidos com os quais vocês estão nos ouvindo aqui, né? Requer uma sensibilidade, uma acuidade maior, uma abertura maior do coração para ouvirmos esse conselho de benfeitores espirituais, né? E é muito importante também lembrarmos que o processo obsessivo, né, ele se dá aqui, por exemplo, eu coloquei já uma imagem aqui, ó, o vício da bebida alcoólica, uma imagem ilustrativa de um irmão que não está bebendo sozinho, né, alguém o está acompanhando também. E aí nós fizemos algumas considerações básicas de situações que fazem parte da nossa vida, nossa imortalidade. Né? Todos nós somos espíritos imortais. Né? E há um grande despreparo para uma vida mais espiritualizada. Muitas vezes da nossa parte mesmo. Mas vamos imaginar todo o planeta. Né? Mais de 8 bilhões de espíritos reencarnados no nosso planeta. E aí, o ciclo evolutivo, o ciclo de vida, porque neste momento, certa vez eu fiz uma palestra lembrando assim, olha, não se assustem, mas nós vamos conversar aqui algo em torno de 45, 50 minutos, menos de uma hora, e nesse espaço de tempo, quase 7.000 pessoas terão desencarnado. Nesse curto espaço de tempo. Naturalmente que outros tantos, aliás, num número maior, terão também reencarnado. Então há um ciclo muito grande de idas e vindas, né? Dos irmãos que desencarnam, por causa desse despreparo, muitos permanecem aqui conosco, na crosta planetária. Quando falarmos crosta planetária, é o chão que pisamos, é onde nós estamos. E muitos irmãos aqui permanecem, agarrados, chumbados ao planeta ainda, né? Por causa do apego aos prazeres fisiológicos, seria um dos motivos, né? E como os nossos pensamentos geram energias, vibram em sintonias, e a lei de sintonia e afinidade nos atrai, é muito natural estar ao nosso lado, nos acompanhar, aquela multidão que é falada sobre ela lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão que nos acompanham, né? São uma multidão invisível, muitas vezes. Talvez não sejam multidões, né? Pode ser um ou dois. A gente vai ver tentar ver o porquê dessa situação. Mas esse conjunto de situações aqui lembradas, claro que vão ter outras, mas foram essas de imediato que nos ocorreram na mente, são elas que propiciam essa ligação nossa com os espíritos já desencarnados e que muitas vezes podem caminhar para um processo obsessivo, né? Para aquilo que Kardec colocou, o domínio que alguns espíritos desejam ter. Aí nós colocamos uma imagem assim, ilustrativa ali de alguém com vício e um espírito também viciado junto dele. Então aquele irmão, para o espírito, naquele momento da vida dele, naquele momento de perturbação do espírito já desencarnado, nada mais é do que um copo. Ele se torna como o instrumento para que ele possa manter a sua viciação.
E naturalmente que ele deve acompanhá-lo no seu dia a dia, no trabalho, na casa, para onde for, ele está levando aquela companhia, que se alimenta com ele também. Toma café, almoça, lancha ou janta, a depender do interesse dele. Então convive no dia a dia com ele, sem que ele se aperceba. E naturalmente que esse convívio, com o passar dos anos, vai causando um desgaste no espírito que está encarnado. No desencarnado também, porque ele vai piorando a situação dele. Agora, ninguém perguntou nada, mas talvez vocês possam se perguntar, mas ninguém faz nada para poder ajudar esse irmão? Não, com certeza. Ao longo do tempo, de tempos em tempos, sempre que for possível, ele é convidado, né? Por exemplo, talvez nós tenhamos algum acompanhante que veio nos acompanhando e hoje, muito especialmente hoje, foi permitido que esses irmãos entrassem aqui conosco. Estão ouvindo também a nossa reflexão, né? Então esse é o momento de chegar até eles. Muitos trabalhadores espirituais da casa, que nós não vemos, fazem esse acolhimento, né? Convidam aquele irmão para poder permanecer um pouco na casa, para poder ter uma conversa mais profunda sobre o futuro que o aguarda. Meu irmão, você sabia que você tem um futuro? Que você tem, a sua vida continua. A sua vida não se resumia àquela última existência. Ela continua. E você, acredite ou não, em algum momento mais adiante, vai nascer de novo. Irá reencarnar. Isso assusta muitos espíritos, né? Ah, não, voltar para a Terra? Porque a Terra é a grande escola abençoada de nossas vidas, para o nosso aprendizado. Então é necessário, quando desencarnamos e estamos lúcidos, vamos fazer um balanço, né? Vamos avaliar como foi as oportunidades que tivemos, se nós as aproveitamos bem ou não, qual o nível de aproveitamento que tivemos, se complicamos mais ou menos a nossa caminhada, as oportunidades que deixamos passar, e assim fazemos todo um levantamento e vamos compreendendo muito dos porquês de lutas, de desafios, de embates que tivemos e que à época não tínhamos ainda ouvidos de ouvir e olhos de ver para compreendermos melhor. E aí nessa reflexão profunda, esse irmão é convidado para olhar para dentro de si e buscar a felicidade que também existe no plano espiritual. Porque Deus não nos criou para sofrermos, para nos transformarmos em espíritos obsessores, né? No livro Nosso Lar, há um capítulo cujo título é um título assim, eu lembro da primeira vez que dezenas de anos atrás, quando eu li, eu achei ele muito triste, porque se chama vampiro. Então há uma palavra que era uma situação que, não sei se essa palavra ainda é utilizada, porque o progresso ainda continua também no plano espiritual. Talvez os benfeitores não estejam mais utilizando. Mas aí no Missionários da Luz, retorna o assunto, quando o benfeitor Alexandre, feliz ao término de uma reunião de educação mediúnica, fala que a reunião foi muito proveitosa porque eles combateram o vampirismo que acontece entre encarnados e desencarnados, né? E o André fica muito assustado e pergunta para ele mais detalhes, né? E ele diz que, se lembrando do Conde Drácula, né, ele fala assim: eu não sei quem criou a palavra, né, mas ela, no nosso meio, o vampiro é aquele que se alimenta das energias do outro. E diferentemente do cinema, né, esse atua a qualquer hora.
do dia ou da noite. Ele não tem medo de sol, ou de alho, né? Ou de cruz, ou de alguma água benta. Não, isso não altera nada os interesses dele, que é de manter o seu apego aos prazeres fisiológicos, que acabaram se tornando vícios, né? Um apego muito grande. E é exatamente em função desse conjunto de situações que a sintonia se processa. A afinidade, os afins se atraem. E o processo obsessivo se estabelece, se inicia, é um início, né? Existem gradações dessa que Kardec colocou, né? Adiante no livro Ação e Reação, no capítulo 7, chamado Preparativos para o Retorno, há um diálogo muito interessante entre dois irmãos já desencarnados. Esses irmãos eram muito sofredores, porque eles foram assassinados, coitados, ainda jovens, pelo seu irmão mais velho, cujo interesse era ficar com toda a propriedade rural que o pai havia deixado para eles, né? E em função da falta de preparo espiritual, né, não tiveram forças para perdoar e acabaram se tornando figuras vingativas, uma obsessão aí de caráter vingativo para com o irmão. O irmão, depois de muito sofrimento, foi socorrido por benfeitores espirituais. Então ele centralizou a cobrança dele, a vingança dele sobre o sobrinho, o filho do irmão. E aí o André Luiz chega com um benfeitor espiritual de nome Silas para poder socorrer essa família, para poder ajudar de alguma forma. E eles estabelecem um diálogo com os dois irmãos, chamado Clarindo e Leonel, muito inteligentes os dois. E eles haviam dito que, eles informam que haviam sido instruídos na melhor maneira de aplicar aquela perseguição. E eles dizem assim, no curso, eles fizeram um curso, hein? E o curso que eles fizeram diz assim, eles dizem assim, todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, é interessante. Qual é o nosso desejo central? Qual é o tema básico da nossa mente? Aí, naturalmente, que somos convidados a um olhar interior, a um exercício do autoconhecimento. Se nós ainda não iniciamos esse exercício, esse é o momento de começar. Porque sempre é momento de incluirmos na nossa rotina do dia a dia, na nossa vida, o olhar interior. O homem, conhece-te a ti mesmo, né? Que é fundamental. Sem conhecermos a nós mesmos na intimidade, aquilo que possuímos de bom, os nossos potenciais, mas também as nossas dificuldades, os defeitos ou viciações que trazemos, que se expressam das formas mais variadas. Eu, por exemplo, tenho vários vícios, todos sendo combatidos, né? Um deles é cinema, filmes. Eu sou um cinéfilo, né? E aí estou controlando, eliminei, dei um basta nas telas, porque a televisão também é uma tela digital, né? Televisão, notebook, celular. Eu estou focando no trabalho, nos estudos, e aí sentindo o alívio, a mente mais limpa, mais clara, mais tranquila, porque os filmes jogam muitas imagens, né? Principalmente, aí tem filmes e filmes. Tem filmes que nos levam a
as lágrimas tocam nossos corações, tem outros que nos apavoram, né? Então, é interessante esse... Eu estou dando apenas um pequeno exemplo para colocar assim aqui, sem excluir ninguém. Todos nós temos um desejo central ou tema básico dos nossos interesses mais íntimos. E esse é que circula nos nossos pensamentos. Quando eu falo circulo, é porque vamos lembrar, eu disse que os nossos pensamentos geram energias, né, que vibram, nós vibramos. Essa energia circula ao redor de nós, formando uma aura, um campo de forças. E os nossos pensamentos também circulam. Quando nós pensamos com muita intensidade, nós criamos uma ideoplastia. Nós plasticizamos o nosso pensamento. Vai aparecer uma imagem, né, de uma cena que nós estamos vendo ali, mentalizando, pensando firmemente. Os espíritos percebem isso, eles veem isso, eles sentem isso, né? Então, esses pensamentos passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. E aí eles dizem assim: conhecido o reflexo da criatura, é assim muito fácil superalimentá-la, com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros, que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. O sobrinho deles, que naquele momento estava sofrendo a atuação mental destes dois espíritos, a fixação mental dele era o dinheiro. Ele era um usurário. Né? Ele era uma pessoa que só focava, só pensava em ampliar as terras e ter mais e mais e mais dinheiro. E o André percebeu isso, porque quando o André entrou na fazenda, havia vários vultos negros circundando. Todos eles pessoas que haviam, espíritos, né, que já haviam desencarnados e que viveram a sua vida focados no dinheiro, na aquisição do dinheiro, que o Deus deles era o dinheiro. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. O coração deles estava só no dinheiro. Então eles nutriam isso, eles ampliavam, né? Exacerbavam com a presença dessas outras mentes, desses outros espíritos, que só conversavam sobre ganhos, sobre juros, sobre aplicações financeiras, etc. E ele, quando ele dormia, coitado, ele saía do corpo e sofria ainda essa atuação. Eles fazem uma demonstração colocando a mão no lobo frontal dele. E ficam alguns segundos, 1 minuto mais ou menos. E nisso ele dá um grito e fala: agora sim aquelas terras serão minhas, ninguém vai competir com meus preços. E saiu correndo pelo mato adentro, em direção à fazenda do vizinho, que tinha uma guarda muito boa, e ele cobiçava a fazenda do vizinho. E eles falaram assim: viu como é fácil? Nós criamos aqui, eu criei na minha mente um quadro em que as terras do vizinho estavam indo a leilão. E ele ficou lambendo os beiços, porque agora ele vai ter um sonho maravilhoso, que agora ele vai conseguir. Então, assim, é uma excitações constante atuando na mente dele, ampliando um vício que ele já possuía. É isso que ocorre, que estamos sujeitos a ocorrer conosco. Então é muito importante um olhar interior para nos conhecermos e aí fazermos um trabalho de prevenção, né? Ou de terapia. Fala, Norma. Pois é, ninguém quer perguntar, né? Isso, por favor. Eu estou me sentindo assim: puxa, que aula mais sem graça. Ninguém não chamou a atenção de ninguém. Ninguém tem. Pensei que eu ia ter várias perguntas aqui. Não, o pessoal está sabendo, eu acho. Eles estão dominando o assunto aí. É o que eu tô Está achando. muito bom. Como é que a pessoa identifica que ela está nesse processo? Muito bem colocado. Como é que ela identifica? Se ela não tiver
o nível de autoconhecimento, ela não vai identificar. Esse sobrinho que sofria naquele momento a atuação do Clarindo e Leonel, não fazia a menor ideia de que ele estava sendo obsidiado, né? Que ele estava sofrendo essa pressão. Mas se ele não identificar, como é que ele vai buscar a melhoria? Como é que ele vai se libertar dessa situação? Sim, sim, muito bom. Nesse exemplo, né, nesse exemplo narrado no livro Ação e Reação, que serve para nós, demonstra a todos nós o grande amor de Deus, nosso Pai, e dos benfeitores, porque assim, gente, todos nós temos uma família muito mais ampla do que a família consanguínea que nós temos aqui, né? A nossa família se estende à família espiritual, de muitos que nos amam, e dos quais nós mesmos nos distanciamos. Por que nos distanciamos? Porque eles continuaram caminhando, nos convidaram, e nós, não, quero ficar por aqui, eu gosto disso, vou ficar por aqui. Nós seguimos o caminho deles, nós criamos aí uma distância entre esses irmãos queridos, né, que nos compete vencer essa distância. Mas o amor deles vem até nós, em forma de orações, de preces, de pedido, de intercessão, né? E foi assim que aconteceu. Essa intercessão aconteceu quando eles socorreram o irmão mais velho, que foi socorrido num instituto chamado Mansão Paz. Um instituto dos inúmeros institutos, organizações que existem nas regiões chamadas umbralinas, né? Nas regiões de sofrimento que circundam o nosso planeta. Ele foi socorrido e o atendimento a ele trouxe, ele conseguiu falar desse grande remorso que ele trazia na sua consciência de ter assassinado seus 2 irmãos. Então, eles começaram a pesquisar, porque os espíritos superiores não são adivinhos, eles não sabem tudo. Muitas vezes a gente pensa que eles estão a par de tudo. Não. Lá também se faz pesquisas, se faz visitas, se faz estudos para poder entender o processo, o que está acontecendo. Então eles localizaram, através da fala dele, a fazenda, o sobrinho, localizaram a Alzira, que era a irmã que havia, a esposa que também havia desencarnado. Então, ali, a partir dali, iniciou-se um processo de socorro, não só ao irmão, né? Porque ele era casado, tinha filhos, e a família vivia assim. A fazenda dele, coitado, a fazenda, não sei como é que ele ganhava dinheiro, porque a fazenda, ele não arrumava nada, não limpava nada, porque não queria gastar o dinheiro, né? Posso passar para ele? Sim, sim. Trazendo para nós, isso, saindo do livro que você está falando, uma maneira da gente observar é prestar atenção nos nossos vícios, nas nossas dificuldades, ver o que está acontecendo. Sim. E tentar, de uma maneira, ou através de uma região, através do centro espírita, através da gente mesmo, a combater aqueles vícios, as vicissitudes, para primeiro cuidar, né, do nosso espírito e daí tentar cuidar do obsessor. Mais ou menos isso seria? Sim. A gente eu vou chegar aqui no ponto porque assim, nós estamos numa casa espírita e a doutrina espírita tem todos os recursos para prevenção e terapia. Ivani, pode falar. Eu só ia perguntar se a obsessão ela acontece só do desencarnado para o encarnado. Não, a Ivani já foi mais fundo. É interessante que nós tem um livro do André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade. Aí há um capítulo com o nome de Forças Viciadas. E o André entra, ele mais o Hilário, entra com o benfeitor Aulus num grupo que estava realizando uma reunião mediúnica. E vários espíritos atendendo os que estavam na mesa ali, dirigente, esclarecedor e médiuns. E as conversas eram todas elas voltadas para interesses materiais. E aí uma senhora disse assim, fulano, quanto é que você vai me ajudar?
a minha situação em casa está muito difícil. O meu marido detesta o namorado da minha filha, que é um abutre. Nós precisamos afastar esse sujeito. Não tem como você fazer uma coisa. Não, você quer o endereço dele? Não, eu tenho o endereço dele, sei onde é que ele mora. Pois é, precisa. E ela brigando com ele. E o outro, fulano, eu vejo que você não está muito interessado no meu caso, que eu preciso ser promovido na minha empresa, e o meu chefe é do contra. Você não tem como inclinar ele, atuar nele para ele poder aceitar e me promover? Então eram assuntos desse sentido. E o André falou que logo ele se desinteressou daquela conversa, porque nunca tinha visto uma reunião tão triste, aonde ele percebeu que os espíritos ali, eles é que eram os obsidiados. Os encarnados eram os obsessores, que atuavam sobre eles fazendo exigências que eles não teriam coragem de fazer para outra pessoa encarnada, mas para os espíritos eles faziam. E exigências assim, a ponto de constranger o espírito, chamando a atenção, dando uma dúvida deles, porque eles não estavam resolvendo o problema que era dele. O problema é seu, você que resolva. Vou tratar de assuntos espirituais, de assuntos materiais. Eu não estou reencarnado. Você que está reencarnado, você tem que procurar resolver. Não que os espíritos não nos ajudem, né? Mas nesse caso, os pobres coitados dos irmãos desencarnados que queriam buscar uma orientação, encontraram um grupo que passou a obsidiá-los. Então a obsessão aí nesse caso vem dos encarnados para o desencarnado. Apesar de que nesse ponto, nesse exato momento, o nosso foco maior é a ligação que nós vamos permitir, né? Que nós, se não estivermos atentos, vigilantes, podemos permitir uma ligação com os irmãos desencarnados. Aqui é só o finalzinho da fala do Clarindo e do Leonel, que eles rindo, né, falaram assim: a crueldade é o reflexo do criminoso, é o desejo central do criminoso. A cobiça do usurário, a maledicência do caluniador, o escárnio do ironista, a irritação do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Interessante que eles têm inteligência para entender tudo isso, mas não abriu mão da vingança deles, do ódio dele. Norma? Não sei, podendo dar aqui cada espírito nesse processo obsessivo, ele vai procurar a sua companhia de acordo com o seu interesse e a sua motivação. Nesse caso era vingança, mas existem os processos de acompanhamento, de obsessão, e aí você vai citar. Mas lá no caso do encarnado para o desencarnado, é a mesma situação. O caso que você trouxe aconteceu num trabalho mediúnico, mas vai se aplicar aí a essas características que você vai trazer agora também, né? Sim. Então, lembrando o momento, esse momento especial nosso, desta existência, em que estamos reencarnados, esse obsessor está terrível, meu Deus. Esse momento nosso, ele é muito especial em função da grande escola abençoada na qual nos encontramos, que é o planeta Terra. É o momento de refazermos os nossos passos, é o momento de renovarmos os nossos sentimentos, pensamentos, ideias, abandonando ideias antigas que muitas vezes se constituíam verdadeiros chavões na nossa vida, né? Falávamos abertamente, nos vangloriávamos disso, muitas vezes com atitudes preconceituosas, em níveis variados. Então é um convite para uma renovação mesmo total. Mas, em função dos despreparos para a vida verdadeira que nos aguarda, porque na verdade a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. E ainda nos atemorizamos muito com a chamada morte, né? Que na verdade não existe, é apenas uma transformação. Nós apenas iremos abandonar esse veículo material, físico, né? Que nos serve, esse instrumento de trabalho, de aprendizado, e aí retornaremos à pátria espiritual de onde viemos e para onde retornaremos.
mas há um grande despreparo. Então, muitos irmãos esquecidos de fazer, de iniciar essa preparação quanto antes, sempre é momento de iniciarmos essa preparação íntima, né, interior, se apegam mais e mais nas questões fisiológicas. Então desencarnam, ficam por aí, e o primeiro bando que passa convidando eles para poder, gente, vamos lá no bar, vamos tomar uma ali, vamos fazer uma festa, uma outra coisa dentro dos interesses deles, né? Eles aceitam, porque a vida deles era essa. Era esse tipo de vida que eles tinham, né? Então eles aceitam, se mandam, e aí vão se aproximar de inúmeros outros irmãos e irmãs nossas, reencarnados, que também têm esse tipo de vida, né? E aí acontece muita obsessão em família. Não existe ódio nesse processo obsessivo. Não há ódio nenhum ali. É o pessoal da família que desencarnou, permanece no lar, então, toma café. Eu até coloquei uma imagem aqui, não é para assustar, não, Felipe. Foi a IA que fez para mim, ó. A turma almoçando ali juntos com os parentes. Aquilo ali os seus tios, né? A tia Francisca, a Maria e o Antônio. Eles estão junto com eles, almoçando no horário certinho, tomava café, porque era um hábito normal. Mas, Sérgio, eles não perceberam que morreram? Não perceberam. Desencarnaram e não se aperceberam. Aquele momento do hospital, que foram levados para o hospital, tudo mais e tal, isso aí eles se lembram, mas para todos os efeitos, graças a Deus, os médicos conseguiram fazer a cura e ele está melhor, né? Apesar de estar desencarnando de câncer, mas acho que resolveram o problema do câncer e tal, estou bem, voltei para casa. Começa a estranhar. É interessante que vai depender do nível mental, intelectual, de esclarecimento desse espírito, porque muitos demoram muito tempo, porque conversam e não estão sendo ouvidos, né? Então, não com os nossos ouvidos, mas muitas vezes a família está conversando e eles pensam que eles estão fazendo parte da conversa. No livro do André, tem um livro do André chamado No Mundo Maior, tem uma parte muito interessante que ele socorre o avô dele. O avô dele, infelizmente, foi um usurário também, só pensava em grana, só pensava em dinheiro. E ele encontra esse velhinho, um bando de velhinhos, uns 4 ou 5, um grupinho, abraçados à lama, e corria de um lado, corria do outro, e falavam assim: gente, a gente tem que fugir daqui, porque nós encontramos todo esse ouro, mas esse povo aqui, esse ouro está desprotegido, ele é nosso, a gente tem que fugir, encontrar um lugar e tudo mais, e ficava aquela coisa, dava corrida, parava, com medo. E aí o avô, o Cláudio, o vovô Cláudio, que era o vovô do André, falou assim: meus amigos, não será isso um pesadelo? Há quanto tempo a gente está assim? Às vezes eu penso que isso não é real, que nós estamos, não sei, está acontecendo alguma coisa. Aí o benfeitor Calderaro, que estava do lado do André, falou assim: olha, o nosso irmão está reagindo, está despertando, vamos ajudá-lo, porque ele está finalmente compreendendo que tem uma coisa diferente. E muitos demoram muito tempo para compreender, fica preso dentro da família 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E é interessante que Deus não comete violência nenhuma com ninguém. Os benfeitores espirituais nunca vão cometer violências. Vão tentar se aproximar e ver qual é o nível, em que momento aquele espírito está, porque vai chegar sempre um momento em que ele vai começar a pensar: tem alguma coisa errada, não é possível, alguma coisa está errada, que eu não sei o que é. Então esse pensamento é aquela pequena fresta da porta que começa a se abrir na escuridão, aonde aí sim os benfeitores espirituais penetram, né? Tem condições de entrar com recursos. Qual foi o recurso? O recurso, naquele momento, foi eles, o Calderaro ajudou o André a se tornar visível para o Cláudio. E aí ele fala assim: benfeitor, me ajuda, nós estamos perdidos aqui com esse ouro. Aí ele fala assim: vós sois
Cláudio, M, da cidade, tal, tal. Sim, sim, sim. Aí ele fala da família, fala disso, daquilo. E ele tinha um remorso, que era com a irmã de criação, quem ele roubou. Não dividiu os bens da família com ela, ficou tudo para ele. Esse remorso estava cravado na mente dele. E aí, através da conversa, o André deixou ele conversar bastante, perguntou coisa para ele e tal, e vai falar assim: irmão Cláudio, a morte chegou para você há muito tempo. Aí ele chora e não se revolta, ele fala assim: bem que eu suspeitei, e chora, coitado. Mas e esse ouro? Sabe? Veja, agora que a luz bendita toca o seu coração, veja o que está nos seus braços. Aí ele olha e aí ele viu a lama, o barro que ele estava carregando e joga fora, meu Deus, e pensando que era ouro, né? Na mente dele era ouro. Então a gente imagina quantos quadros mentais, quantas situações devem existir no plano espiritual. Para os viciados em jogos, né? Aí o Ivan, que é o especialista em League of Legends, tal. Eles ficam no plano espiritual guerreando. Eu sou o personagem tal, continuam jogando, porque são viciados em jogos, passam a noite, vão jogar de fraldas para não ter que fazer as necessidades e perder o jogo lá, tamanho vício. São situações muito complicadas. E é a tecnologia que está chegando, não para nos prejudicar, mas nós nos enveredamos por esse caminho. Então nós queremos focar agora na nossa conclusão, porque temos uma luz, né? Não é uma portinha que se abre, não, é uma porta enorme que está escancarada para nós. Nós estamos dentro de uma escola hospital nesse momento, né? Então, a Casa Espírita possui os melhores recursos de combate ao processo obsessivo. E é muito interessante porque, assim, todos esses recursos, ao mesmo tempo que são a profilaxia, gente, uma palavra meio embolada, né? Mas é prevenção, tá? Fazer a profilaxia é prevenir. Diz o dito popular que prevenir sempre é melhor do que remediar. E é uma grande verdade. Porque remediar muitas vezes é doloroso. E o prevenir é um cuidado de disciplina, né? Então, profilaxia e terapêutica. A terapêutica é um método que nós vamos utilizar para poder... O problema já está instalado, mas é o método que nós vamos utilizar para resolvermos o problema. Então, estudos, prece, fluidoterapia, o evangelho no lar, o passe, atendimento fraterno e desobsessão são recursos tanto preventivos quanto terapêuticos. Eles são tão poderosos que eles atuam nos dois aspectos, né? Aqui talvez vocês desconheçam, o evangelho no lar é aquele momento que nós tiramos de um dia na semana. Vocês vão escolher esse dia, né? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, não tem problema, qualquer horário, mas escolham para que ele possa se repetir, porque é o momento que nós vamos abrir um livro, uma página, como a Michele leu. Tem vários livros de páginas, né, para refletirmos. Podemos também abrir o próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, lermos um versículo, fazemos uma prece, fazemos a leitura, conversamos um pouquinho sobre a leitura, buscando o entendimento, depois fazemos a prece agradecendo. Nesse momento podemos colocar uns copinhos com água na mesinha e na nossa prece rogamos que Jesus permita que os benfeitores espirituais fluidifiquem aquela água, né? Magnetizem a água, coloquem medicamentos que possam ser bons para nós na água, e aí bebemos ao final. Então esse é o Evangelho no lar, que nós recomendamos como um tesouro realmente preventivo e terapêutico, né? E a desobsessão é aquela que nós comentamos, talvez essa vocês não conheçam, mas é aquela que nós começamos a falar dela quando aquele acompanhante espiritual que estava aqui com o Sérgio entrou, porque nós também temos acompanhantes. Nós não estamos isentos de maneira alguma. Só porque estamos fazendo uma exposição nesse momento,
nós não estamos isentos das atuações espirituais, né? Do orar, precisamos muito do orar e vigiar para o processo preventivo, né? Então talvez algum irmão ou irmã entrou e vai ser todos que estão aqui, espíritos, tá, gente? Estão sendo convidados, igual vocês foram convidados para o curso do introdutório, né, para o estudo introdutório, tá? Tem também um que está aberto, que é o Evangelho no domingo, né, às 18 horas. Esse também está aberto para o Evangelho da Família, né? Isso, todos aqueles que desejarem, aí já é um estudo focado para a família, com temas que dizem respeito às famílias, né? Também está liberado a participação todos os domingos às 18 horas. Então esses irmãos convidam muitos que estão aqui, espíritos, e permanecem. E alguns deles vão ser atendidos, os casos mais graves, né? Onde se caracteriza assim, por um ódio, por uma mágoa, uma revolta. Eu estou perseguindo aquele miserável ali que na existência passada ele me matou, ele fez mal para minha família e tal. Então esse irmão vai para a reunião mediúnica. Pois não? Uma dúvida. Ele falou agora, né, de outra vida, de outra encarnação. Essa obsessão vem desde bebezinho, assim? Ele vem quando já desencarna ou tem... Não, né? Pode ser. Desde criança já... Pode acontecer. Ou de outra encarnação. Pode acontecer. No livro Libertação, eles fazem um atendimento a uma irmã que tinha 3 espíritos vinculados a ela. Era uma mãe e 2 filhos. Eles haviam sido escravos do passado e ela, senhora de escravos, eliminou esses irmãos. O ódio tomou conta deles e ela iria reencarnar junto com eles, assim, eles estariam acompanhando. Porque o André fala assim, já vou passar para você, o André fala assim, mas a nossa irmã, coitada, não vai se desligar nem no seu processo reencarnatório. A imantação deles era muito grande, era uma imantação mental, né? Então não competia, o tratamento era conduzi-la à reencarnação, ela teria uma infância conturbada, né? Com a presença desses espíritos, com sonhos de maternidade, porque ela iria recebê-los como mãe. Ela iria conquistar a harmonia e a paz dela mental, espiritual, depois que ela desse à luz aos 3, a uma filha e 2 filhos. Ela ia ter todos os 3 como filhos, né? Porque ela tirou a vida deles e a lei de ação e reação determina que ela devolva a vida a eles. É sempre levantar o braço e na frente. O que eu queria falar era justamente isso, sobre a questão da obsessão na família. Porque muitas vezes quando você nasce, você pode nascer com o seu obsessor na tua própria família. Sim. Era isso que eu queria perguntar. Entendi, eles nos acompanham. Eu tinha os meus, o que eu via em cima do guarda-roupa, umas caras horríveis, assim, tinha pesadelos. É um espírito assim tão bondoso como eu, né? Gente, nós somos espíritos da 3ª classe, né? Espíritos imperfeitos, inferiores. Então, temos um longo passado para nos renovarmos, né? Refazermos as nossas escolhas, a nossa caminhada. Então parece assim muito cruel, né? Poxa, mas reencarnou, aí é uma criança e tal, e está sofrendo assim, essas atuações, mas é um efeito natural das escolhas infelizes. O corpinho é de criança, mas é um espírito milenar, tão velho quanto qualquer um de nós aqui. Espera que eu tinha levantado a mão de novo. Inclusive, também tem como acontecer isso no sentido benéfico, né? De nascer com alguém que vai te fazer o bem, né? Sim, também, sim, no sentido benéfico, de acompanhamento, né, espiritual. Eu só queria fazer uma observação, o quanto é importante a evangelização. Isso para as crianças que trazem já, às vezes, esses companheiros, né? Eles vão aprender a se autoconhecer e também aqueles companheiros vão participar da evangelização junto com as crianças. Também, Assim como muitos estão, talvez até de forma assim, constrangida. Porque aí lembra assim aquele pai severo, aquela mãe severa, né? Não, fica aí. Não, calma. Você vai ter que ficar aí para poder assistir essa palestra aqui. Você precisa de ouvir isso. Então talvez aqui alguns talvez, não sei, de irmãos ou irmãs espirituais,
estejam ouvindo de forma meio constrangida, mas é para o bem, é para o nosso bem, não é algo ruim, né? Depois, vai ser servido uma sopa, um alimento para vocês, vai ter uma coisa gostosa e outros convites para outros estudos, né? Porque, graças a Deus tem vários estudos na casa, então os nossos grupos de estudos tem muitos irmãos espirituais que participam, porque continuamos estudando. Precisamos nos preparar quando a gente chega na parte espiritual, fazemos aquele balanço, né, da nossa vida passada, da vida que tivemos aqui, e vamos levantar, vamos perceber que cometemos muitos enganos, muitos erros, desperdiçamos muitas oportunidades. Então é natural que nos preparemos, continuemos trabalhando, estudando, procurando aqueles que magoamos, que ferimos no passado, né, para ampliar a nossa vida. Eu brinco com a minha esposa, falei assim, amor, se a gente vier junto, se Deus permitir, né, aí nós tivemos 3 meninos, 3 homens, né, agora se você topa, porque a carga maior vai ser sua, né, a gente ter 5, 2 meninas e 3 meninos, ela falou, eu vou pensar, mas eu te ajudo em tudo. Só não vou ter condição de ajudar no parto, mas depois do pós-parto, eu vou fazer todo o trabalho de enfermeiro ali, vou curar o umbigo dos meninos, tudo direitinho, igual eu fiz com os 3 mais velhos, né? Com os 3 homens. Né? Então, é uma conversa amiga, amorosa, mas é um planejamento, de certa maneira, é algo que seria muito bom para nós, porque nós vamos talvez agregar pessoas que guardam mágoa de nós ainda, nós queremos dar carinho, amor, a oportunidade de mais uma de reencarnação, né? Então, gente, não vamos esquecer esses... Pois não. Só sobre a apometria e a obsessão em relação... Eu vou ter pouco para te dizer, porque como eu não sou apômetra, eu sou espírita, então não vou falar sobre apometria, né? As casas que lidam com apometria são casas de apometria, não são casas espíritas. Nós moramos 10 anos em Belém do Pará. Lá no nosso bairro, que era o bairro do Guamá, onde nós tínhamos o grupo Espírita Fabiano de Cristo, tinha uma casa de apometria. E eu achava muito legal, achei muito positivo deles, porque eles colocaram assim, casa de apometria tal. Não citaram nada, assim, não se disseram espíritas, né? Nós não somos espíritas, nós somos apômetras. Então é isso. Aí não dá para poder entrar no assunto, então, porque falta só 10 minutinhos, e é uma questão de tratamento, né? É uma questão de tratamento. O pessoal quer muito tratar, nós precisamos de tratar nós, espíritos, né? Não é o nosso corpo espiritual. Porque se nós focarmos em nós, essência, espírito, todo o resto é uma consequência. Ainda ontem a gente estava estudando. O espírito quer, o corpo espiritual transmite e o corpo físico executa. Né? Porque nós estamos em camadas aqui. Né? Mas claro que isso é instantâneo. A gente faz essas etapas como se fosse só didática, né? Mas é tudo instantâneo. Então vamos focar realmente em nós, espíritos imortais, a nossa renovação, a nossa transformação, estudo, o Evangelho no lar, o passe, já estamos sendo preparados e vamos tomar o passe daqui a pouco, né? Um atendimento fraterno que nós temos aqui na nossa casa, todas as terças-feiras, das 15 às 17 horas, para as pessoas que desejarem desabafar, falar de um problema, de forma sigilosa, será atendido com todo carinho, né, com todo respeito, para poder ser amparado, né? A fluidoterapia é a aguinha magnetizada que está ali, né, que a gente brinca que é o nosso irmão Bento, né, que vai abençoar a água para nós, que é uma ajuda de reenergizar. E a desobsessão, nós não nos preocupemos com ela, porque essa aí é um trabalho dos benfeitores espirituais, percebendo o nosso desejo de mudança, de modificação, de renovação, vão estar chegando até aqueles acompanhantes que porventura estejam ao nosso lado, convidando-os a se renovarem também. Porque é muito triste uma pessoa, como esse caso dos irmãos da família, né, que foram escravos, passaram uma existência como escravos
e no momento da sua libertação maior, que foi a sua morte, a sua desencarnação, se tornaram escravos, mais uma vez, presos à mente daquela mulher, presos ao ódio. Então é muito triste. Por isso que a gente lembra esses nossos irmãos, que nós temos que realmente perdoar e nos libertarmos, né? Para seguirmos a nossa vida, porque todos nós merecemos ser felizes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Sim, sim.